ou diretamente nesse link que eu enviei para vocês pelo grupo de WhatsApp, está aqui no chat, e eu também vou enviar por torpedo. Então, vocês acabam tendo essa possibilidade. Para a nossa ideia, ao disponibilizar para vocês logo o link, é fazer com que vocês não precisem ir para o AVA. O AVA, eventualmente, pode estar congestionado, né? Então, para não ter problema, você pode clicar diretamente aí no link e tem todas as instruções para que você tenha acesso à sala ao sistema da prova fácil. Também é importante lembrar, como vocês sabem, eu já disse isso desde o início do semestre, são 20 questões, mas vocês podem, digamos, passear pelas questões, Renatinha. Ou seja, você pode resolver a segunda, a quinta, volta para a quarta, avança para a oitava, porque só depois que você tiver feito tudo e etc., é que você vai clicar lá para enviar. O que é importante? Primeiro, ela vai ser feita durante a hora da aula, né? Então ela vai ser feita de 9h30 até 11h10. Então essa é a primeira informação importante, ou seja, vocês podem, né, para treinar, acessar diretamente e acessar logo o link por aí. Mas vocês terão efetivamente que só um minutinho, pessoal. Então, vocês podem já acessar diretamente, né, a prova, mas ela vai estar liberada, repito, na hora da aula, de 9h30 às 11h10. Repito, a primeira chamada no dia 6 e a segunda chamada no dia 11. Tá? Então, primeira chamada, dia 6 de maio, e a segunda chamada no dia 11 de maio. Então, primeira chamada dia 6 e segunda chamada no dia 11. Eu pergunto a vocês, alguma dúvida sobre a prova? Né? Então, o que é importante? O link já está lá no grupo de WhatsApp da gente, o link está aqui no chat, o link eu também vou enviar por torpedo. Vocês, repito, podem acessar o sistema antes para treinar, para ver como é que é o acesso. Claro que a prova em si, as questões em si, elas só estarão disponíveis na hora da aula, às 9h30 do dia 6. Então, hoje nós vamos falar sobre embargos de declaração. É uma aula um pouco mais rápida, porque os embargos são, sem dúvida nenhuma, os mais fáceis recursos que nós temos. Quinta-feira, depois de amanhã, a gente vai fazer uma aula sobre algumas questões que eu separei. Na terça-feira da semana que vem é uma aula de tira dúvidas. Depois nós entramos aí nas duas aulas de prova, de forma que a gente vai se reencontrar dia 13 de maio, e aí já para ver a parte final da matéria. Eu quero concluir a nossa matéria no dia 27 de maio. Dia 27 de maio eu quero estar com toda a matéria vista. Vitor, pode perguntar. Professor, duas dúvidas. Parte de comunicação, provas e procedimentos, né? Isso. E baixa de declaração estão no AVA? Porque eu não achei nada no AVA. Não, 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 não. Não está. Aí é só a aula realmente que a gente trata de hoje, tá? Não tem nenhum material lá para isso, não. Repito, porque os embargos de declaração são um recurso mais objetivo. Não tem nenhum material lá, não. Certo, entendi. Tá bom? Então, eu pergunto, sobre a prova, estão tranquilos? Alguma dúvida mais? Então, repito, você pode acessar o link pelo AVA, o link já está no grupo de WhatsApp, o link está aqui no chat e eu ainda vou mandar
pelo torpedo. Na hora da prova, dia 6, acessa lá o link, vai ter acesso ao sistema da prova fácil, responde as questões com atenção, terminou de responder todas, revisou, envia, né? O cuidado que você deve ter é só observar o horário da aula 9h30 às 11h10. Esse é o horário que a prova estará disponível para vocês. Tá bom? Dia 13, depois das provas de primeira e segunda chamada, aí nós nos reencontraremos aqui e, repito, o meu planejamento é que a gente conclua a nossa matéria no dia 27 de maio, dia 27, na verdade, dia 26 de maio, perdão, dia 26 de maio, que é a quinta-feira. Professor? Não, dia 27, realmente, perdão, dia 27 de maio a gente vai concluir. Pode falar, Raul. É 9h30 às 11h10, é horário? Porque o horário da aula é de 9h30 às 11h10. Combinamos, Raul, de começar nossas aulas às 9h10 para facilitar aí a vocês, para que vocês possam ter aí já o AB e o CD um pouco mais próximo. Mas o sistema é programado para a hora realmente da aula, que é de 9h30 às 11h10. Tá? Então, às 9h30 liberará a prova e tenham cuidado, porque ela vai estar disponível, repito, até às 11h10. Bem, já definido, portanto, a nossa programação, vamos hoje falar dos embargos de declaração. Então, nós temos hoje como tema os embargos de declaração. Primeira coisa, há uma discussão, essa discussão ela já foi bastante enfraquecida, Aline, mas só para constar, há uma parte da doutrina, Thaisa, dá para acessar antes, eu até recomendo, Thaisa, que você acesse antes, tá? Para você ver lá como é que é acessível, como é que você vai efetivamente ter o acesso ao sistema, mas a prova em si, ela vai estar liberada no dia 6 às 9h30. Mas eu até recomendo que vocês façam esse acesso antes para se acostumarem, para confirmarem lá que está tudo ok, e aí já fica lá tudo prontinho no dia da prova, só faz acessar e responder a prova e tirar 10. Simples assim, tá? Queridos, os embargos de declaração, há sobre eles uma discussão, claro que hoje já bastante enfraquecida, se eles poderiam ser classificados até como recurso. Por quê? Porque eles, como são dirigidos, veja só, ao órgão que prolatou a decisão, não serão enfrentados, não serão discutidos por uma instância superior. E eles não estão destinados a reformar a decisão, não é o objetivo principal, eles até podem fazer isso, mas não é o objetivo principal. Alguns entendem que eles sequer poderiam ser classificados como recursos. Tanto assim é que, se você observar a estrutura do Código de Processo Penal de 41, ele não está inserido dentro do grande título de recursos que nós já estudamos aqui. Ele está inserido dentro do título da sentença. Então, veja o que nos diz aqui o artigo 382. Ele vai dizer o seguinte: qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Então, alguns entendem, Renatinha, que sequer eu poderia classificar os embargos como recursos. Essa discussão já perdeu muita força nos últimos anos, porque como eu posso, de alguma maneira, a gente vai já ver como, produzir uma reforma, uma alteração na decisão, é possível sim que eu tenha ali, dentro desse contexto, a possibilidade de ver os embargos como um recurso. Primeira coisa importante sobre os embargos de declaração: eles se destinam a tornar aquela decisão mais compreensível, mais clara.
Então, quando ele fala aqui, pedir ao juiz que declare a sentença, é como se eu dissesse, juiz, eu gostaria que o senhor aclarasse a sentença. Eu gostaria que o senhor tornasse a sentença mais clara, que o senhor me explicasse essa sentença. Essa sua decisão contém uma obscuridade qualquer, contém uma ambiguidade qualquer, contém uma contradição ou contém uma omissão. Ela contém um defeito. Eu não estou conseguindo entendê-la, eu não estou conseguindo compreendê-la. Então, a grande função dos embargos de declaração é fazer com que aquela decisão possa ser melhor compreendida e, ao ser melhor compreendida, melhor executada. Primeira coisa, eu não quero, insisto, modificar a decisão. Não é meu objetivo primário. Eu até posso, na prática, acabar produzindo esse efeito. Nós vamos chamar de efeito infringente. Então, o que é o efeito infringente? Também chamado de efeito modificativo. Então, os embargos podem possuir o efeito infringente, podem possuir o efeito modificativo, mas não significa dizer que eles, de fato, produzirão esse efeito. Por quê? Porque o primeiro objetivo que eu tenho quando eu utilizo os embargos de declaração é fazer com que ele seja um meio para tornar aquela decisão mais clara, mais facilmente compreensível. Agora, dependendo do eventual defeito que aquela decisão tenha, o juiz, ao corrigir, e essa regra vale para os tribunais também, pode acabar por efetivamente modificar a decisão, mesmo, repito, não sendo o objetivo primário dos embargos. Por exemplo, imagina que a defesa apresentou a Saulo duas teses de defesa. Imagina que ela apresentou duas teses de defesa e ela esperava, obviamente, que o juiz enfrentasse as duas teses. Na decisão, Aline, o juiz enfrenta uma só das teses da defesa, nada menciona sobre a outra e condena o réu. Simplesmente ignora efetivamente Antônio, a gente vai ver cada um desses institutos, fica frio. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Imagina que eu estou dizendo, juiz, olha, eu apresentei aqui as duas teses e o senhor, ao decidir, o senhor ignorou uma das teses. O senhor não utilizou, não verificou uma das teses. Então, diante disso, nós vamos efetivamente apresentar os embargos, dizendo, juiz, a sua decisão contém uma omissão. Uma das teses foi apresentada e não foi pelo senhor avaliada. Quando o juiz julga os embargos, pode ser que ele diga, olha, de fato você tem razão, de fato você tinha razão, eu esqueci de analisar uma das teses. E aí pode acontecer de que, ao enfrentar aquela tese, ele acabe por modificar a decisão que ele prolatou. Professor, Pode falar, Raul. professor, o juiz, quando ele dá a sentença, né, ele vai avaliar os memoriais das partes, no caso? Exatamente. Ou seja, no momento em que ele chega ali no final, né, o juiz tem nas mãos toda a prova, tem os memoriais, conforme a gente já estudou lá nos procedimentos, e aí o juiz sentencia. Se eu considero que aquela decisão do juiz ela está omissa, obscura, ambígua ou contraditória, eu vou apresentar os embargos, eu tenho um prazo aí de 2 dias, dizendo, juiz, olha, o senhor tomou essa decisão, mas essa decisão, aí eu volto à tua pergunta, Aline, eu não estou entendendo, ela não está clara, ela contém uma obscuridade, ela contém uma ambiguidade,
ela contém uma contradição. Então, diante disso, eu preciso que o senhor me explique melhor essa decisão. O juiz volta a analisar a decisão para esclarecer melhor aquela parte. E aí ele prolata uma nova decisão dizendo, olha, onde eu disse isso, na verdade, eu queria dizer isso, 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 isso. Ele vai tornar mais compreensível essa decisão. Um ponto importante dos embargos, eles não podem servir de base para uma mera rediscussão da matéria. Eu não posso ter nos embargos uma mera rediscussão na matéria. Eu não posso simplesmente querer utilizar os embargos como um instrumento para voltar a discutir a mesma prova, os mesmos argumentos. Quando eu apresento os embargos de declaração, eu tenho que indicar de forma muito precisa, de forma muito pontual, quais são efetivamente ou qual é, né, efetivamente os elementos defeituosos que eu considero em relação efetivamente àquela decisão. Então, eu tenho aqui, repito, 4 dos potenciais: ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Vamos analisar cada um deles e compreender o que significa cada um deles. Primeiro, a obscuridade é aquela decisão em que ela é absolutamente confusa. O juiz usa um argumento, depois ele se desconstrói, ele desdiz aquele argumento, ao final eu não sei ao certo se ele reconheceu o meu direito ou não. Então, o pior dos defeitos de uma decisão é a obscuridade. É uma decisão escrita de forma truncada, é uma decisão escrita de forma sem uma linha, sem um fio condutor lógico. Então, isso é o que nós vamos ter em relação à obscuridade. A obscuridade possui esse defeito, talvez mais radical, dentre os 4. Então, quando eu considero que aquela decisão é obscura, Aline, significa dizer, Renatinha, que eu não consigo entender nada dela. Ela está absolutamente truncada na sua redação, nos seus argumentos, né? Eu tenho, por exemplo, Raul, uma decisão que eu vi, né, em sede de recurso no tribunal, que era uma decisão que o juiz tinha tomado sobre a liberdade em relação ao réu. Ele estava decidindo apenas se ele revogava a prisão preventiva, e da leitura da decisão, a gente não conseguia efetivamente perceber se ele tinha ou não tinha revogado a ordem de prisão. Porque ao mesmo tempo que ele falava que o paciente lá, aquele preso, merecia a liberdade, ele dizia que não tinha como alterar aquela decisão e que, diante disso, a decisão que ele tomava era a decisão mais prudente para o momento, mas ele simplesmente não dizia qual era a decisão, ele simplesmente não dizia qual era a estrutura que ele tinha aqui de conclusão em relação a isso. Então, a gente percebe, dentro dessa estrutura, dessa lógica, dessa percepção, que era uma decisão que sequer eu sabia o que o juiz tinha decidido. Então, a obscuridade, repito, é esse defeito mais radical que uma decisão pode ter. É diferente da ambiguidade, porque o que é ambiguidade? Eu sei como é que o juiz decidiu, eu apenas estou em dúvida, por exemplo, qual foi o argumento que ele usou. Então, veja, imagina que eu apresente como tese de defesa a legítima defesa. Vamos imaginar aqui um crime de lesão corporal, ISA, e a tese da defesa é de legítima defesa. Essa é a primeira tese. Agora, eu apresento uma tese secundária, que é uma tese de ausência de provas. Então, a primeira tese da defesa é legítima defesa. A segunda tese, uma tese complementar, uma tese secundária, é da ausência de provas. O juiz, na hora que vai expor os fundamentos da sua decisão, ele fala em legítima defesa, ele fala que a prova também não é tão segura, e no final ele simplesmente diz, absolvo o réu.
Ou seja, eu absolvi o réu, mas eu absolvi o réu porque eu reconheci a legítima defesa ou porque o juiz entendeu que não havia provas suficientes de autoria. Esta é uma decisão ambígua. Eu tenho até um dispositivo. Eu sei que eu fui absolvido, mas eu fui absolvido por qual dos argumentos? Então, eu apresento os embargos de declaração dizendo: olha, juiz, o senhor me absolveu, mas a decisão não me permite concluir, ela é ambígua, porque, ora, o senhor fala em reconhecimento da legítima defesa, ora, o senhor fala em ausência de prova. Então, afinal de contas, torne mais clara essa decisão, aclare a sua decisão para dizer se efetivamente nós temos aqui um fundamento. Pode sim, Raul, porque mesmo eu tendo vencido, e quando a gente fala em vencido, a gente está olhando apenas para o dispositivo, dependendo dos fundamentos, eu posso ter consequências até fora do direito penal. Nós já estudamos aqui que, dependendo do fundamento que eu tenha, aquela decisão pode, por exemplo, fazer coisa julgada no juízo civil. Então, se eu fui absolvido porque o juiz reconheceu que o fato não existiu, se eu fui absolvido porque o juiz reconheceu que eu não sou o autor do fato, isso tem um efeito extra-penal. Se eu fui absolvido apenas por falta de provas, os efeitos ficam apenas no campo penal. Então, é por isso que mesmo a parte que venceu, ela pode sim apresentar os embargos de declaração para que ela tenha uma compreensão melhor do motivo pelo qual ela venceu. Ou seja, e ao entender o motivo, ela poder efetivamente compreender o alcance que essa decisão terá. Então, veja, a decisão ambígua é aquela que eu até sei o que foi que houve de decisão, ou seja, num português mais claro, eu sei se ele ganhou ou perdeu, eu apenas não sei se aquele determinado agente fundamentou a sua decisão no argumento A ou no argumento B. E, repito, isso pode fazer uma diferença prática no que diz respeito aos efeitos. Exato, Antônio. Ele vai poder aqui nos embargos dizer, olha, quando eu tomei a decisão te absolvendo, o fundamento principal da absolvição foi que eu de fato reconheci a legítima defesa, ou ele pode dizer, não, na verdade eu não tenho provas da legítima defesa, ficou muito solto, e eu lhe absolvi, na verdade, por falta de provas. Então, a decisão ambígua é essa decisão que a gente vai ter de ter até ciência de como a decisão foi tomada. Eu apenas não sei qual foi o principal fundamento. A decisão contraditória, ou seja, a existência da contradição na decisão, é algo um pouco mais radical. Né? Quando eu falo quando eu falo em contradição, significa dizer que dentro da decisão eu tenho um choque de ideias. Imagina, por exemplo, que o juiz fundamenta toda a decisão dizendo que aquela determinada agravante que a acusação está pedindo, ele não pode reconhecer porque não há provas. Por exemplo, um agravante de que o réu seria o líder daquele determinado crime, ou um agravante de que teria havido ali um motivo torpe. Então, Fernando, ele expõe toda na sua fundamentação a ideia de que ele não apresenta, ele não tem como reconhecer efetivamente aquele determinado elemento de agravamento. Só que quando ele chega na condenação, no dispositivo, ele condena com a aplicação da agravante. Há uma contradição entre o fundamento e o dispositivo.
Então, o que é a contradição? É que eu tenho duas partes da decisão que estão brigando. Na fundamentação, ele diz que não há provas em relação àquela agravante, mas quando ele vai para o dispositivo, ele sinaliza que existe ali a condenação com a utilização da agravante daquele determinado agravamento. Então, dentro dessa lógica, a gente pode efetivamente ter essa perspectiva, essa possibilidade de precisar dos embargos de declaração para que o juiz resolva isso. A contradição extrema é o que nós vamos chamar ou a contradição extrema, ela vai gerar o que nós chamamos de sentença suicida. O que é a sentença suicida? É aquela que apresenta um defeito de contradição tamanho que ela não tem a mínima possibilidade de ser aplicada. Por exemplo, imagina que o juiz fundamentou toda a sua decisão dizendo que reconhece que o réu agiu em legítima defesa, que há elementos de legítima defesa, que havia realmente ameaça, que ele agiu na medida e na proporção correta. Aí, no final, ele diz, diante disso, condena o réu a pena de 8 anos e 6 meses. Esse é o exemplo mais radical da contradição, que gera, repito, o que nós vamos chamar de sentença suicida. É aquela sentença que possui um choque de contradição tamanho, tão grave, que eu não tenho sequer como sustentar essa decisão. É uma decisão nat-morta, é uma decisão efetivamente que não tem como ser aplicada. Então, o que é a contradição, Raul? Repito, imagina que o juiz tenha desenvolvido todo o seu fundamento dizendo que aquela determinada qualificadora que o Ministério Público quer reconhecer naquele caso, por exemplo, ter sido réu o líder do grupo criminoso, ou ter agido réu por motivo torpe, ele entende que não existe, né? E aí, dentro dessa figura, ele está nos fundamentos, quando você lê a decisão nos seus fundamentos, você está convencido de que o juiz afastará aquela agravante, aquela qualificadora. Quando você chega no dispositivo, você percebe que o juiz condenou o réu com a aplicação do agravante, com a aplicação da qualificadora. Então, isso é uma decisão contraditória, isso é uma decisão que contém o que possui uma contradição. Ou seja, o juiz está afirmando algo na fundamentação, e quando ele chega no dispositivo, ele diz o contrário, ele entra em choque. E repito, o grau máximo dessa contradição representará o que nós vamos chamar de sentença suicida, onde eu tenho um conflito direto entre essas estruturas. Imagina, por exemplo, que eu apresentei todo um arrazoado, uma fundamentação indicando que não haveria responsabilidade criminal, e na parte dispositiva eu condenei o réu. Então, eu vou apresentar os embargos para dizer, juiz, afinal de contas, o senhor aqui, no fundamento, diz que não aprova, no dispositivo o senhor me condena. O que é isso aqui? O senhor está condenando ou o senhor está absolvendo? Qual é a parte que está correta? Eu posso, por exemplo, embargar para dizer, olha, o senhor, nos fundamentos, disse que não tem como reconhecer o motivo torpe. Na hora que o senhor foi para o dispositivo, o senhor me condenou com base no motivo torpe. Então, Vitor, como eu disse no início da aula, a princípio, nós não vamos ter o efeito infringente ou o efeito modificativo como principal objetivo dos embargos. O que eu quero, a princípio, no primeiro momento dos embargos, é aclarar, é tornar essa decisão mais clara. É isso que eu espero nesse primeiro momento, né? O que eu quero é exatamente isso. Só um minutinho, pessoal. O que a gente vai ter como objetivo primário
é entender a decisão. É dizer, olha, juiz, a decisão do senhor está contraditória, está obscura, não estou entendendo nada dessa decisão, ela está ambígua, porque tem uma hora que o senhor diz uma coisa, tem uma hora que o senhor diz outra coisa. Explique melhor, me mostre o que, afinal de contas, o senhor decidiu. Então, isso é o principal objetivo. Claro que no momento em que o juiz vai aclarar aquela decisão, pode ser que ele precise modificá-la. Por exemplo, imagina, já falando do último dos elementos, que é a omissão, imagina que o réu está sendo julgado ali pelo crime de associação criminosa e de roubo. Então, naquele caso, Arthur, ele responde 2 crimes. Quando o juiz fez a sentença, ele decidiu só o roubo. Ele nada falou sobre a associação criminosa. Aí o Ministério Público apresenta os embargos de declaração, dizendo, olha, excelência, há uma omissão aqui na sua decisão. O senhor deveria ter tratado da associação criminosa e o senhor nada falou sobre isso. E aí o juiz vai dizer, olha, você tem razão, eu esqueci, foi uma lacuna, foi uma omissão minha na decisão, e aí ele enfrenta a questão da associação criminosa e, eventualmente, por exemplo, condena o réu por aquele crime, aplicando uma nova pena. Então, a princípio, o mesmo exemplo a gente pode trazer para a defesa. Como eu falei agora há pouco, imagina que a defesa apresentou 2 teses de defesa. Quando o juiz foi sentenciar, ele enfrentou uma das teses, mas ele silenciou em relação à outra tese. Então, ele acata uma e nada menciona sobre a outra, enfrenta uma, nada menciona sobre a outra. E aí eu vou apresentar os embargos dizendo, olha, excelência, a sua decisão contém uma omissão, porque o senhor condenou o réu, só que o réu apresentou 2 teses. Ele apresentou a tese de legítima defesa, apresentou a tese de ausência de provas, e o senhor enfrentou sua tese da legítima defesa. O senhor nada falou sobre a ausência de provas. O juiz vai precisar aclarar aquela decisão, vai precisar complementar aquela decisão, e aí pode ser que, ao complementar, ele modifique a decisão anterior. Ele condenou o réu, ele tinha esquecido de enfrentar uma das teses, quando ele veio agora aclarar a decisão, ele percebe que aquela tese da defesa deve ser acolhida, e acaba, por exemplo, absolvendo o réu. Então, os embargos de declaração não se prestam ao papel principal de modificar a decisão. Eu não posso utilizar os embargos de declaração apenas para revolver a prova, para rediscutir meus argumentos, para rediscutir a minha tese. Não. Eu tenho que apontar naquela decisão uma obscuridade, uma ambiguidade, uma contradição ou uma omissão. Tenho efetivamente que apresentar isso. E aí pode acontecer de que o juiz, ao julgar os embargos, revisitando a sua decisão, perceba que de fato foi omisso, de fato foi contraditório, e ao corrigir isso, ele ter a possibilidade concreta de apresentar uma nova e complementar decisão. Então, eu não tenho o objetivo principal de modificar, mas esse efeito infringente, esse efeito modificativo, pode vir a acontecer. Pode falar, Raul. Professor, então, a decisão de mudar a sentença vai ser do juiz, não vai ser da parte que vai querer a explicação da contradição, né, da omissão, da decisão não, né, ou é do juiz? Você entendeu a minha pergunta? Não sei se eu consegui entender, Raul. Me explique melhor, por favor. Tipo assim, vai ser de ofício do juiz ele mudar a decisão dele, né? Em relação à omissão. Agora que eu compreendi. Veja só. Não há nenhum problema, Raul, não há nenhuma vedação, nenhuma proibição, que a parte, quando apresenta os embargos, ela peça essa modificação. Então, não há nenhum problema que a parte diga, olha, excelência, eu apresentei 2 teses de defesa, o senhor, quando sentenciou, me condenou e tratou apenas de uma das teses de defesa. Portanto, eu estou apresentando aqui os embargos de declaração, porque a sua decisão está omissa, porque ela não enfrentou a segunda tese de defesa,
Então, o que é que eu quero desses embargos? Eu quero que você, juiz, enfrente essa tese e me absolva, modifique a decisão. Então, não há nenhum problema que a parte, ao apresentar os embargos, peça para que o juiz possa esclarecer e também para que ele possa modificar a decisão como uma consequência do esclarecimento. Então, não seria necessariamente de ofício. A parte pode pedir de forma expressa essa modificação. O que é importante a gente entender é que eu não posso ingressar com os embargos de declaração apenas para modificar. A modificação se dá como uma consequência. A modificação é um resultado, é um efeito da correção daquele defeito. Então, explicando de uma outra maneira, Raul, o que a parte quer é que o juiz corrija o defeito. Obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade. E aí, por consequência, com um efeito, ela vai pedir a modificação. Por exemplo, a parte não pode simplesmente embargar dizendo, juiz, a sua decisão está ótima, eu só não concordo com ela. Isso não é objeto de embargos, isso é objeto de apelação, como a gente já estudou nas aulas anteriores. Se eu estou dizendo que a decisão do juiz está correta, no sentido de que ela está coerente, ela tem começo, meio e fim, eu apenas não concordo com ela, eu vou usar a apelação, como a gente já viu. Aqui, eu estou dizendo, juiz, a sua decisão está incompleta, defeituosa, falha, o senhor precisa corrigir essa decisão. E ao corrigir, como consequência, o senhor vai ter que modificar. Então, a parte pode expressamente pedir. E mesmo que a parte não peça, e eu entro na segunda parte da tua pergunta, nada impede que o juiz possa fazer de ofício isso, ou seja, a parte está pedindo para que ele corrija uma omissão. A parte não tratou nos embargos, Raul, de efeito infringente, ela apenas pediu para que ele corrigisse a omissão. O juiz pode, ao reconhecer essa omissão, modificar a decisão. Então, tanto eu posso ter um pedido expresso da parte de modificação da decisão, como, mesmo que a parte não peça esse efeito infringente, o juiz pode, ao reconhecer a omissão, ao reconhecer a contradição, pode modificar também. Agora, o que é importante? A gente entenda que o objetivo principal, consequentemente, o pedido principal dos embargos, não é a modificação pela modificação. Essa modificação da decisão, essa alteração da decisão, pode vir como uma consequência, como um efeito, resultado daquela correção do defeito. Pode perguntar, Raul. Professor, só para conseguir anotar aqui direitinho, esse efeito infringente é que não é objetivo mudar a decisão, mas até pode, né? Exatamente, exatamente. Ou seja, os embargos de declaração não são feitos apenas para mudar a decisão. Eles são feitos para tornar a decisão mais clara. Agora, pode ser que, ao torná-la mais clara, o juiz precise modificá-la. Um exemplo é aquele. Eram 2 crimes, o juiz enfrentou só um. Eram 2 teses de defesa, o juiz enfrentou só um. Na hora que ele vai tornar aquela decisão mais clara, corrigindo, por exemplo, essa omissão, pode ser que ele tenha que corrigi-la e modificá-la. Pode perguntar, Vitor. Utilizando o bom português, então, o objetivo do embargo é corrigir a decisão, não alterar ela. Exatamente. E aí pode ser que, ao corrigir, eu precise alterar como uma consequência. Mas é exatamente isso. Professor... Pois não, Raul. Desculpa. Outra pergunta. A obscuridade, a ambiguidade, a contradição e a omissão. Existe, assim, para o juiz mudar a decisão, pode ser algum deles ou fica a critério do juiz mesmo? Não, a parte quando recorre, quando apresenta os embargos, ela vai ter que sinalizar qual desses 4 defeitos ela sinalizou, ela visualizou na decisão. Se ela está dizendo que a decisão é obscura, se é contraditória, se é omissa, se é ambígua. A parte já vai sinalizar isso. Então, o juiz já vai decidir com base naquela impugnação da parte. Não, mas não é isso aí, não, professor. Desculpa. Tipo assim, dessas 4 defeitos, né? Necessariamente, o juiz tem que mudar, ou tipo assim, tem alguma súmula, alguma jurisprudência relacionada a isso. Por exemplo, a obscuridade. Se tiver o defeito da obscuridade, necessariamente vai ter a mudança
da decisão. Não, porque veja só, pode ser que o juiz diga, olha, eu não estou vendo nenhuma omissão aqui, eu não estou vendo nenhuma obscuridade, a parte está alegando isso. O juiz pode manter a decisão do jeito que está, e aí o que a parte vai poder fazer? Aí ela vai poder recorrer através do recurso em sentido estrito ou da apelação, para que o tribunal, aí vai ser uma outra instância, reveja aquela decisão. O fato da parte alegar que a decisão está obscura não significa dizer, primeiro, que ela esteja de fato, e nem significa dizer que o juiz tem que observar aquilo. Pode ser que o juiz, na decisão dos embargos, simplesmente diga, olha, eu não estou enxergando contradição, a minha decisão está muito clara. Pronto, então não tem mais o que discutir ali naquela instância, a parte agora vai poder apresentar um recurso especial, um recurso extraordinário, um recurso em sentido estrito, uma apelação. Por quê? Porque o prazo para um novo recurso não começou ainda. Então, veja, o juiz sentenciou. Caberia, por exemplo, a apelação, como nós já vimos nas aulas anteriores. A parte embargou de declaração, a parte apresentou os embargos de declaração. O prazo da apelação fica suspenso. Quando o juiz decidir os embargos, aí começa a contar de novo o prazo para uma apelação, para um recurso em sentido estrito. Então, por exemplo, imagina que eu disse que a decisão do juiz estava contraditória. Na decisão dos embargos, o juiz diz, não está contraditória, a minha decisão está perfeita. Eu não tenho mais o que dizer desse caso. A parte vai ter o direito de recorrer para uma outra instância, para que a outra instância reveja a decisão do juiz e veja, afinal de contas, se ela está correta ou não. Tá? Então, o fato da parte impugnar por um desses defeitos, primeiro, não quer dizer que ele exista e nem quer dizer que o juiz venha a acatar. O juiz pode ratificar em todos os seus termos a decisão, e aí, se a parte não concordar com essa ratificação, já não se fala mais em embargos, eu vou ter o direito de apresentar uma apelação, um recurso em sentido estrito, o recurso que for cabível. Ele não tem um efeito suspensivo, ele suspende apenas o prazo para interposição da decisão. Mas o que tem se entendido, Raul? Como a decisão, eu estou dizendo que ela não pode ser aplicada porque ela contém um defeito, não é que ela possua, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Apenas aquela decisão não poderá ser aplicada porque, em tese, há um defeito que precisa ser corrigido. E uma questão importante, essa contradição, essa omissão, ela tem que ser da decisão. Ou seja, a decisão, analisando os fundamentos do dispositivo, é que devem possuir essa contradição. Eu não posso, por exemplo, usar os embargos dizendo que o juiz não olhou uma prova. Não. A omissão é dos argumentos ali da própria decisão. Eu repito, eu não posso utilizar os embargos de declaração como um mero instrumento de rediscussão da prova, de rediscussão das teses de defesa. Eu tenho efetivamente que usar os embargos como um elemento de impugnação direto de apresentação daquela decisão como mais clara. E é por isso, Raul, que eu vou interromper o prazo de outros recursos. Então, veja, o juiz me condenou. Nós já aprendemos aqui que o recurso seria um recurso de apelação. Mas quando eu apresento os embargos de declaração, enquanto o juiz não julgar os embargos de declaração, aquele prazo de 5 dias lá da apelação fica interrompido. O prazo de 5 dias da apelação só será contado depois que o juiz decidir os embargos. Veja, o juiz sentenciou, eu apresentei os embargos dizendo há um defeito na sua decisão. O juiz corrige esse defeito ou não, ele pode dizer não há defeito nenhum, mas o prazo para apelação, o prazo para o recurso em sentido estrito, só começará da decisão dos embargos. Tá claro? Dúvidas sobre tudo que nós vimos hoje? Pessoal, então lembrando a nossa programação,